Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia. Pela graça de Deus, estamos nos reunindo mais uma vez nesse culto de meio de semana. Como é bom estarmos em culto. Eu sei que esse culto ainda não é presencial, mas se Deus quiser, em breve retornaremos aos cultos de quarta-feira de forma presencial também. Mas por enquanto, irmãos, nós vamos juntos, separando esse tempo para estarmos em louvor e adoração ao nosso Senhor. Ore a Ele juntamente comigo nesse momento. Deus bendito, obrigado pela tua graça. Obrigado, a Deus, porque tu tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque podemos separar esse tempo durante a semana, ó Deus, para estarmos louvando e cultuando a Ti, ó Deus. Receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-los a cantar o hino de número 42 do cantor cristão. Esse hino, irmãos, ele fala sobre a salvação em Cristo. Jesus, agora sim eu sei, quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Que letra poética, maravilhosa, revela na realidade aquilo que nós cremos acerca de Deus e do seu Filho. O Senhor Deus nos entregou o seu Filho, e como diz o autor bíblico, como não nos dará também com ele todas as coisas? Temos o máximo que Deus pode fazer pelo ser humano, que é salvar a sua vida de uma morte eterna. Então todas as outras coisas são muito menores do que isso. Vamos louvar ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Cantemos ao Senhor. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador.
Irmãos, o culto de meio de semana, esse culto de quarta-feira, é também um tempo que nós reservamos para orar uns pelos outros, pelos pedidos que são trazidos, clamar ao Senhor a sua resposta, a intervenção sobre as diversas questões que serão aqui apresentadas, mas também nesse momento nós reconhecemos as bondades do Senhor, aquilo que Ele tem feito por nós, e por isso esse também será um momento de gratidão. Quero convidá-lo a orar comigo nesse instante. Deus bendito, obrigado pela tua graça, obrigado porque chegamos até aqui devido ao cuidado que tu tens por cada um de nós, ó Deus, de cada um de nós. Tu tens nos sustentado e amparado, ó Deus. Colocamos, ó Pai, diante de ti os pedidos que aqui chegam, algumas questões de saúde, questões familiares, outras questões de pessoas trazendo também agradecimento. Ó Pai, receba, ó Deus, a oração que faremos agora nesse instante que estamos fazendo, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pela vida da irmã, do irmão Darcy, a senhora Delma, irmã Delma. Ó Deus, ela precisa fazer um tratamento de saúde, cuide dela, ó Deus. A irmã Diana lembrou da sua vida quando ela passou mal, lembrou de pedir oração por ela quando ela teve um problema, e agora ela precisa fazer um exame de saúde, melhor dizendo, um tratamento de saúde continuado, ó Deus. Abençoe, ó Deus, nesse tempo, que tudo ocorra bem, ó Pai, para a tua honra e tua glória, ó Deus. Peço a Deus pela saúde da irmã Vânia, ela tem estado com problemas de coluna, ajude, ó Deus, essa irmã, a função dela, o trabalho dela exige que ela esteja bem, principalmente na sua coluna, ó Deus, tome, ó Pai, ajude a encontrar um médico, o tratamento adequado para resolver esse problema. A irmã Vânia também agradece pela recuperação da saúde da sua mãe, que esteve com Covid-19, mas embora com uma saúde um pouco precária devido a algumas outras questões, graças a Deus não teve nenhuma complicação e está plenamente recuperada. Ela também lembra do Arthur, filho da irmã Angélica e do Robson. Ajude, ó Deus, o Arthur também, que está passando por esse problema, dessa doença, Deus. Abençoe aquele menininho, Deus, a superar rapidamente e ficar plenamente restabelecido em sua saúde, ó Pai. Deus, eu coloco a vida da irmã Charlene em suas mãos. Ela pede pela sua saúde e pela sua família. Cuide dela, ó Deus, ela está passando por alguns tratamentos, ela precisa resolver algumas questões de saúde, ó Pai, precisa realmente do cuidado teu sobre a vida dela. Tome, ó Deus, a irmã Charlene debaixo dos teus cuidados, ó Pai, nesse sentido também. E ela coloca a vida da família também, de seu marido, dos filhos, ó Senhor, haja poderosamente naquele lá, transformando corações, ó Deus, e ajudando essa família, abençoando essa família com sustento e provisão que vem do alto, ó Pai. A irmã Carol pede oração pelas crianças da igreja, pelas crianças do nosso bairro, do nosso país, por essas crianças do mundo todo, quantas estão vivendo em situação de vulnerabilidade, em momentos de pandemias, guerras, em momentos em que há muitos refugiados no planeta, Deus, do mundo todo, em vários países do mundo, as crianças sofrem mais. Ó Deus, venha cuidar das nossas crianças. Abençoe, ó Deus, as crianças da nossa igreja, para que a cada dia mais cresçam em sabedoria e graça diante de ti e diante dos homens. Abençoa, Deus, as crianças do nosso bairro. Abençoa, Deus, as crianças do nosso país e do mundo. Ó Pai, venha, por favor, Deus, dá a elas tudo aquilo que elas precisam para uma infância feliz, debaixo da tua proteção. Abençoe, ó Deus, venha cuidar
dessas crianças e que desde cedo elas possam ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo e assim voltarem-se para Jesus com desejo de amá-lo, entregar sua vida a Ele e de servi-lo. Tome, ó Pai, as nossas crianças em tuas mãos. Também, ó Deus, a irmã Carol pediu pelo seu Jeremias, que está com Covid, ó Pai. Tome também esse moço em tuas mãos, cuide dele, ó Deus, para que ele também se recupere da sua saúde. Ela pede pelo seu tio, chamado Anísio, ó Pai. Tome, ó Deus, esse senhor também, ó Deus, debaixo da tua graça, que o tratamento também surta efeito e ele venha a se recuperar. A irmã Janaína agradece pelo cuidado que tu tens tido com a vida dela, com seus familiares. Obrigado, Deus, porque ela tem se sentido agraciada, ó Pai. Tem sentido o teu afago, tem sentido a tua proteção, condução e sustento, ó Deus. Mas também ela pede pelos filhos, ó Deus. Venha cuidar de cada um dos filhos da irmã Janaína, ó Pai. Ajude aqueles que estão, quem sabe, perdidos, desorientados, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha agir naqueles corações de alguma forma, Pai, daquela forma que somente tu podes fazer. Uma forma transformadora, restauradora, ó Deus. Ó Jesus, venha abençoar cada um dos filhos da irmã Janaína, ó Deus. Venha suprir também as necessidades deles, ampará-los e conduzi-los. A irmã Alenice pede pelo retorno às aulas presenciais, algumas questões ainda, muitas situações a serem resolvidas. O que nós pedimos, ó Deus, é a tua direção também nesse momento, ó Deus. Que todos os recursos para que as aulas voltem de maneira segura sejam aplicados, ó Deus, todas as medidas adequadas sejam tomadas. Abençoe os professores, todos os profissionais que trabalham na área de educação, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a contribuirmos de alguma forma, ó Deus, para amenizar essa situação, mas também, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, como professores agora, a ministrarmos as nossas aulas de tal forma, ó Deus, que o conhecimento aconteça, que o aprendizado aconteça, que o conhecimento seja apropriado e que essas crianças que vão estar debaixo do nosso alcance sejam abençoadas com esse conhecimento, de tal forma que elas possam conseguir sustento para si mesmas, mas também venham a abençoar a sociedade. Ela pede pelo Gabriel, tome o Gabriel em tuas mãos, está ainda recuperando a sua saúde, ó Pai, tome esse moço, ajude, ó Deus, na sua luta, cuide dele, ó Pai, nesse momento também. A irmã Rosa pede pelos visitantes que têm vindo à nossa igreja, ó Deus, em especial uma família, o senhor José Roberto, a Violene, Ana Beatriz, Maria Eduardo, ó Pai. Tome, ó Deus, essas vidas debaixo da tua graça, proteção, que o Evangelho possa fazer sentido também nesses corações. Dê a essa família tudo aquilo que eles precisam para viver em paz e harmonia, ó Deus. Também peço pelo Fabrício, Deus, abençoe, cuide do Fabrício, tome essa vida também. Ajude, ó Deus, no seu resgate, no seu retorno, ó Pai. Tome, ó Deus, esse coração em tuas mãos, ó Deus. Que o teu Santo Espírito esteja fortalecendo, que o Santo Espírito esteja ajudando a vencer todos os laços que o inimigo tem colocado na vida dele. Tome o Fabrício em tuas mãos. Quero te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que tu tens dado ao irmão Eleomar. Ele manifesta a sua gratidão e nós nos alegramos juntamente com ele. Obrigado por isso, ó Deus. Nós não merecemos, mas apesar do nosso imerecimento, tu tens nos abençoado, tem abençoado esse irmão, tem abençoado a sua família. Obrigado por isso. Ao mesmo tempo, ó Pai,
juntamente com o irmão Eleomar, eu venho pedir pela sua mãe, a irmã Josefina. Ó Deus, vem ajudá-la no tratamento que precisa fazer. Ó Deus, vem abençoá-la. Dê forças, ó Pai. Dê sabedoria aos médicos, ó Pai. Que aquilo que ela vai fazer para recuperar sua saúde seja bem sucedido, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a irmã Josefina nesse momento de que ela está passando por esse problema de saúde, ó Deus. Coloco também, ó Deus, aquelas irmãs que estão lutando também com alguma questão de saúde. Peço a Deus pela irmã Janaína, que vai fazer exames, precisa passar por cirurgia. Ó Deus, ajude, ó Deus, para que tudo aconteça rapidamente, de forma bem objetiva, e ela possa fazer os exames, quem sabe passar pelo procedimento médico também, cirúrgico, e resolver essas questões que tanto tem afligido essa irmã. Peço a Deus pela irmã Alcilene, esteja fortalecendo o seu coração, os exames que ela vai fazer ainda, ó Deus, a cirurgia que precisará fazer, um tratamento delongado também que irá fazer. Ó Deus, abençoe. Esteja, Deus, dando coragem, determinação, força, que o teu Santo Espírito esteja suprindo emocionalmente essa irmã. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra e que ela possa encontrar conforto em Ti, que ela possa encontrar tudo aquilo que ela precisa na Tua palavra. Ajude, ó Deus, essa irmã. Da mesma forma, irmã Jaqueline, o seu tratamento também que é longo. Tome, ó Deus, essa vida. Cuide, ó Deus, para que ela se recupere cada vez mais e que também cirurgias que estão previstas, ó Deus, venham a acontecer de tal forma que essa irmã não sinta mais outros problemas que tem sentido, ó Deus. Peço pela irmã Anacleta, irmão Manuel também. Ampare-os, ó Deus, na velhice, nas dificuldades que tem sentido, nas lutas e dores que tem passado. Também, ó Deus, a irmã Lurdinha, ajude, ó Deus, na sua recuperação. Ela, a irmã Marilda, que elas possam se recuperar plenamente e voltarem para as atividades que fazem normalmente sem nenhum receio, ó Deus. Também coloco a vida da irmã Janaína em tuas mãos, a sua vida profissional, que ela encontre um meio adequado, que ela tenha sucesso profissional, de tal forma que consiga o sustento que ela precisa para a sua vida, ó Deus. Mas também peço pela sua saúde, ajude, ó Deus, nessa irmã que também está passando por um longo tempo de tratamento. Cuide dela, ó Deus, venha fortalecê-la e encorajá-la. Abençoe, ó Deus, a irmã Dora, que está precisando fazer de repouso absoluto. Ajude, ó Deus, essa irmã também nas lutas que tem passado, ó Deus. Ajude, ó Deus, na sua recuperação, que em breve ela possa estar conosco, glorificando o teu santo nome, juntamente com o teu povo lá na igreja, como ela tanto gosta, Pai. Tome essa vida em tuas mãos, a sua família também. Ajude e ampare, ó Deus, essa irmã. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos, todos esses agradecimentos, ó Pai, confiados no Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Um cântico que eu gosto muito, que canto também há muitos anos, de vez em quando eu falo isso na igreja, não é? Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar o nosso desejo de adorá-lo continuamente. Louvemos ao Senhor então. Zé
Irmãos, vamos agora para esse momento de conversa. Eu não considero nem um estudo bíblico, também não é um sermão, mas é uma reflexão, é mais, na verdade, conforme eu falei, uma conversa sobre alguns textos bíblicos, alguns versículos bíblicos que nós encontramos no livro de Provérbios. Já estamos há algum tempo estudando o capítulo 22 de Provérbios. Nós começamos a estudar desde o primeiro capítulo e já nos encontramos no capítulo 22, com muita tranquilidade, refletindo bastante sobre aquelas recomendações, aqueles conselhos que o sábio nos traz através da palavra do Senhor. Na sua tela você vai ver aí o seguinte: Provérbios 22, parte 1 e parte 2. A parte 1 nós já encerramos, já começamos a parte 2, já vimos ouvir e desfrutar da sabedoria. Hoje, se Deus assim nos permitir, nós vamos pensar um pouco sobre a vantagem de se obter as palavras da verdade. A vantagem de se obter as palavras da verdade. Versículos 19, 20 e 21. Se Deus também nos permitir, na semana que vem nós vamos começar a ver esse terceiro tópico da parte 2 de Provérbios 22. Recomendações diversas. Assim, se o Senhor então nos permitir, faremos dessa forma. Então vamos ler, irmãos, os versículos 19, 20 e 21 de Provérbios. Por gentileza, se possível, acompanhe aí na sua Bíblia. Provérbios 22, 19 a 21. Leiamos então. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Muito bem. Irmãos, que texto interessante, não é? Eu acredito que a melhor entonação desses versículos 20 e 21 seria assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem, corrigindo melhor a entonação na leitura desses versículos. A vantagem de se obter as palavras da verdade. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, a ignorância está sendo estimulada. Nós sabemos hoje, por exemplo, que muitos saem ao final do ensino médio chamados de analfabetos funcionais. O que isso significa? Que eles sabem sim escrever o seu nome, sabem sim fazer talvez as 4 operações, mas hoje em dia, com o uso da calculadora, isso não é muita vantagem, não é? Mas se você der um texto para essa pessoa analisar, se nós pedirmos para essa pessoa questionar criticamente um determinado assunto, ela terá muita dificuldade. As escolas que deveriam cumprir a função de ensinar, porque cremos nós que a educação, a responsabilidade primeira da educação é dos pais. A escola cumpre primeiramente a função de ensino e também acaba educando alguns outros aspectos da vida social. Mas as escolas não têm cumprido bem o seu papel. O Brasil hoje, numa avaliação internacional chamada de PISA, está nos últimos lugares. Isso durante muito tempo. O aprendizado foi deixado de lado, porque um povo que conhece,
Um povo que tem conhecimento, um povo que tem cultura, ele não é facilmente manipulado. Ou manipulado por governos, ou manipulado por mídias, por propagandas publicitárias, ou manipulado de alguma forma. E me permita dizer, meu querido amigo, com todo respeito a você, e também meu querido irmão, às vezes a falta de conhecimento faz com que uma pessoa seja manipulado até pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ok? Então, conhecimento, as palavras da verdade são coisas importantíssimas para trazer clareza à mente humana, para ajudá-lo a entender os fatos da vida, para ajudá-lo a discernir caminhos onde muitas vezes as encruzilhadas se apresentam. Mas é importante que você queira e entenda a importância, desculpa aqui a repetição da palavra, mas a importância de se buscar esse conhecimento, né? É necessário que esse conhecimento haja interesse por parte da pessoa para buscar esse conhecimento, mas hoje, infelizmente, são poucos que se debruçam perante os livros, ou perante mesmo uma pesquisa da internet, porque a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. São poucas as pessoas que buscam obter conhecimento, né? Eu fico assim impressionado, admirado em ver algumas pessoas jovens que, devido a uma busca constante de conhecimento, acabam apresentando um cabedal de informações importantes de discernimento a respeito da vida, de compreensão e de leitura do mundo, muito melhor do que muitas pessoas idosas, já com tempo de casa. Irmãos, desde cedo, o cristianismo entendeu a importância das pessoas conhecerem. Desde cedo. As universidades vieram de um ideal protestante. Os protestantes, né, eles entendendo, os crentes lá do século XV, XVI, XVII, entendendo a importância do povo saber ler, se aprofundar no conhecimento, porque com isso eles acabariam conhecendo um pouco mais das leis de Deus e do propósito de Deus para as suas vidas, começaram a ensinar o povo a ler. Começaram a abrir universidades para que as pessoas pudessem aprofundar os seus conhecimentos. Então não é do interesse de Deus que a pessoa fique sem conhecimento, fique dominada pela ignorância. Então a vantagem, por isso que é importante nós, vez ou outra, voltarmos a essa questão do conhecimento, da informação. Então existem vantagens, sim, de se obter as palavras, na verdade, de se obter o conhecimento. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem dessa vantagem, conforme é o título que eu vou apresentar, vocês verão aí na sua tela. Então, a vantagem de obter as palavras da verdade. Mas eu quero abordar, de fato, essa vantagem relacionada à prática da fé. Qual a relação em se ter e se obter as palavras da verdade e a nossa fé, o nosso dia a dia? Como nós vivemos a nossa fé? Ok? Esse vai ser o meu foco nessa noite. Muito bem. A instrução é o fundamento da fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acho isso muito interessante, porque, na realidade, para as pessoas entender o Evangelho,
elas precisam conhecer o Evangelho. O Evangelho precisa ser ensinado, apresentado e explicado o que é esse Evangelho. Na realidade, muitas pessoas acham que conhecem com profundidade o Evangelho de Cristo, mas ainda não entendem bem o que ele é. Estão ainda bem no começo, bem nos fundamentos, né? Bem naquelas informações iniciais. Então, a instrução é esse fundamento da fé, porque através do conhecimento das palavras da verdade, a pessoa pode obter fé. Ou ela vai obter fé através de alguém que fale para ela, muitas vezes ela vai obter essa fé, vai alcançar essa fé que é dada por Deus, mas ela precisa ter acesso à palavra da verdade através de uma leitura de um texto bíblico. De uma forma ou de outra, há uma necessidade de conhecimento das palavras da verdade, e aqui eu quero me referir exclusivamente à palavra do Senhor. Como é que alguém pode dizer que confia em Deus se não o conhece de fato? Vamos supor, meu irmão, que alguém fale assim: você conhece um personagem da televisão ou do cinema? Aí você pode responder: sim, eu conheço esse personagem. Aí de repente você pergunta, você pode fazer a segunda pergunta para essa pessoa, ou para você mesmo, né? Você confia nela? Você confia nesse personagem que você diz que supostamente conhece? Porque uma coisa é nós ouvirmos falar, outra coisa é de fato conhecermos. Irmãos, o conhecimento leva à confiança. A confiança está fundamentada no conhecimento. Nós confiamos em quem conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não podemos depositar a nossa confiança nessa pessoa. E não fazemos isso costumeiramente. Não é isso? Então, conhecer e confiar andam de mãos dadas. Como que alguém pode dizer que confia em Deus se não o conhece plenamente ou não aprofunda esse conhecimento? Plenamente não é um termo muito adequado em relação ao conhecimento de Deus, porque nós não queremos conhecê-lo plenamente. Mas eu digo plenamente no sentido de conhecer tudo aquilo que alguém pode conhecer a respeito do Senhor. Nós não podemos conhecer Deus à parte, fora das Escrituras. Não podemos pôr nele a confiança se nós não formos instruídos pelas Escrituras. Quanto mais conhecemos ao Senhor através da sua palavra, mais confiaremos nele. Esse é um princípio muito interessante. A ignorância em relação a Deus leva a não confiar em Deus. Porém, quanto mais o conhecemos, mais confiamos no Senhor. A história da redenção, a ação de Deus no mundo, o que Deus fez por nós através de Cristo, isso tudo gera no coração daquele que tem acesso a essas verdades fé, confiança. E quanto mais conhecemos, mais fé nós teremos. Vou lembrar aos irmãos um texto bíblico muito interessante que nos fala o seguinte: o povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus está cheia de conselhos e conhecimentos. Infelizmente, a falta de conhecimento faz o povo perecer, faz o povo padecer, faz o povo sofrer algumas situações que não deveria
Sofrer não deveria ser algo comum, mas devido à falta do conhecimento de quem é Deus, a falta do conhecimento do amor de Deus, o que da ação de Deus, faz com que o povo acabe perecendo. O nosso inimigo, que eu já me referi a ele, o inimigo das nossas almas, quer afastar todo homem, crente e não crente, do conhecimento de Deus. Quer afastar todo homem, crente e não crente, da palavra do Senhor, pois ela está cheia de conselhos de Deus e está repleta do conhecimento de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Na realidade, para esse inimigo das nossas almas, quanto mais o povo sofre, mais ele se alegra. Ele não quer ver um povo feliz. O que eu quero dizer é que se o povo se voltar para Deus, buscando conhecê-lo, buscando seguir os seus conselhos, aí sim esse povo será feliz. São conselhos de vida, são conselhos de paz, são conselhos de justiça, conselhos de retidão, conselhos que levam à santidade e que levam à pureza. Esses são conselhos do Senhor. Então, meu querido irmão, é importante que você entenda e busque cada vez mais aprender esses conceitos. Eu quero te mostrar mais uma informação aí na sua tela, por favor, acompanhe aí. Quando aprendemos os preceitos de Deus e os praticamos, estaremos habilitados para responder àqueles que nos inquirirem acerca da razão da nossa fé. Irmãos, como é importante então estarmos em posse dos preceitos de Deus, mas não somente um conhecimento longínquo, não é? Distante da prática. Quando aprendemos os preceitos de Deus e os praticamos, aí estaremos sim em condições de falarmos para as pessoas à nossa volta, para explicarmos às pessoas à nossa volta por que cremos em Cristo, qual a razão da nossa fé, por que tamanha fé em Cristo, por que você põe o seu coração nas coisas do Senhor, por que você tem um relacionamento especial com Jesus, mas isso vai depender realmente da proximidade que você tiver com o conhecimento da palavra do Senhor, mas também a prática. Eu estou convencido de que a obediência ao Senhor nos ajuda cada vez mais a aprender a respeito dele. Às vezes, nós ouvimos um determinado conselho, às vezes nós não entendemos bem aquele conselho da palavra do Senhor sobre algum tipo de procedimento, mas em obediência a ele nós colocamos em prática. O que vai acontecendo ao longo desse nosso exercício, dessa nossa prática, é que a compreensão a respeito do princípio bíblico que estava naquele conselho vai se tornando cada vez mais clara. Nós aprendemos mais do Senhor também com a nossa fé. Aliás, melhor dizendo, também com a nossa obediência. Também com a nossa obediência. Então você tem condições de ensinar o outro, tem condições de falar para Cristo do outro, de explicar para o outro o que é essa fé que você tem a partir do conhecimento e da prática dos preceitos do Senhor. Uma outra informação que eu gostaria de ver também com os irmãos é a seguinte: aquele que cessa de aprender está inapto para ensinar. Aquele que cessa de aprender está inapto para ensinar. Como é que alguém vai estar apto, vai ter habilidade de ensinar se ele não quer aprender? Muitos, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, querem ensinar. Muitos até apreciam
a posição de mestre, gostam de ser ouvidos, mas não estão dispostos a aprender. Na realidade, eles gostam mais do status ou da posição que são colocados quando estão ensinando, do que realmente que o aluno ou que o seu aprendiz esteja aprendendo alguma coisa, não é? Esteja praticando a verdade conforme deve estar no seu coração. Irmãos, isso é fato. Quantos querem ser alçados a uma posição de mestres, mas não querem investir tempo no aprendizado? Não querem investir esforço no aprendizado. Porque quando você investe tempo e investe esforço, com certeza você estará abrindo mão de algo que, pelo menos de forma imediata, te traria maior prazer. Mas é um prazer passageiro. Mas quando somos usados por Deus, quando conhecemos ao Senhor, quando praticamos os seus preceitos e somos usados por Ele para ensinar o outro, isso é uma bênção inigualável, isso é uma alegria inigualável, isso é um prazer espiritual inigualável. Mas até mesmo para isso precisa de esforço. Nós sim, contamos com a ação do Espírito Santo. Ele é o grande ensinador, mas isso não quer dizer que nós não devamos empreender um tempo adequado para estudo da palavra de Deus, para conhecimento da palavra do Senhor. O grande desafio, irmãos, do crente nos tempos de hoje é estudar a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 1, diz que é mais do que feliz, uma felicidade imensa tem aquele, ou é aquele que busca a palavra do Senhor e medita nela continuamente, dia e noite. Ele é mais do que feliz. Por isso, meu querido irmão em Cristo, essa palavra é para você. Procure investir tempo no estudo da palavra do Senhor. Separe tempo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Com certeza, o que está faltando para você é uma melhor mordomia do seu tempo. Você planejar melhor o uso do seu tempo. Assim você terá um tempo para estar diante do Senhor, ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, aprendendo dele. Dessa forma, então, você estará se tornando apto para ensinar. Irmãos, o aprendizado do Senhor é algo que vai levar toda a vida do crente. E eu ainda gosto de pensar que vai levar ainda à eternidade. Porque a eternidade não contém Deus. Deus criou a eternidade. Ele é maior do que a eternidade. Então nem a eternidade será suficiente para que nós possamos ter um conhecimento completo a respeito do Senhor. Conhecer o Senhor na sua totalidade. Mas naquilo que nos cabe, nós devemos sim buscá-lo cada vez mais e nos aprofundar em conhecê-lo cada vez mais. Acompanhando ainda na sua tela, você tem o seguinte: só damos aquilo que recebemos. Apenas quando nos assentamos aos pés do Senhor, na escola do aprendizado, é que podemos subir à tribuna e ensinar com autoridade. Se você não sabe, se você não conhece, como que você então vai poder ensinar a alguém? Então somos estimulados a cada dia a conhecermos ao Senhor, para que através do conhecimento que formos ter, possamos abençoar o outro
com a nossa instrução, com o nosso conselho bíblico. A última informação que quero trazer para os irmãos nessa noite é essa que você terá aí na sua tela. Apenas quando nos abastecemos com a verdade que procede da boca de Deus é que podemos gotejar a sã doutrina para os famintos do pão do céu. Meu querido irmão, você precisa então se abastecer com o pão do céu. Aí depois que você está abastecido com o pão do céu, é que você vai poder ajudar a mitigar, a matar a fome do faminto. Esse pão do céu é Cristo. Todo conhecimento de Deus começa a partir do conhecimento de Cristo. A partir de Jesus, a partir do momento que eu conheço a Cristo, resolvo crer em Cristo, recebê-lo em meu coração, em minha vida, e viver em obediência a Ele, a partir de então, o conhecimento de Deus vai se aprofundando, vai se ampliando cada vez mais. E essa é uma experiência sem par, única, que em nenhum lugar, em nenhuma outra circunstância, você poderá ter essa experiência maravilhosa de ampliar o conhecimento do seu aprendizado. Mas observe que para você ajudar alguém na sua fome espiritual, você precisa estar bem alimentado. Para você ajudar alguém a conhecer mais a Deus, você precisa ter conhecimento de Deus, estar se apropriando do conhecimento de Deus. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o fluxo do aprendizado deságua no refluxo do ensino. Conforme nós aprendemos de Deus, isso vai gerar ensino. Nós vamos ensinar outras pessoas. A minha vida com Deus, o meu aprendizado contínuo de Deus, vai fazer com que eu tenha cada vez mais oportunidades para ensinar a respeito do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus, então, nos abençoe e nos ajude. Vamos orar, então? Senhor, que esse conhecimento, que essa busca pelo conhecimento, seja constante na vida do crente. Que esse desejo pelo conhecimento esteja enchendo o coração dos crentes, para que através desse conhecimento tenhamos mais fé em Ti, mas também sejamos aptos para ensinar. Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé, mas também, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais a sermos habilitados pelo Teu Santo Espírito para ajudar outros no seu pouco conhecimento a respeito de Jesus, sua obra, a respeito de Deus. Senhor, venha, Deus, impedir com que o pecado no nosso coração venha tomar espaço tal, de forma que o conhecimento, de forma que a busca do conhecimento de Deus seja deixada em segundo plano. Ó Deus, venha nos abençoar nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, somente 2 anúncios rapidamente. Eu quero dizer que aquele membro da igreja que quer participar dos nossos cultos presenciais precisa dar o seu nome. Até quinta-feira, nós estaremos recebendo somente as inscrições dos membros da igreja. A partir de quinta-feira, colocaremos também as inscrições dos visitantes, ok? Lembrando que o número máximo de pessoas, de acordo com o decreto municipal, em respeito a esse decreto, o número máximo de pessoas nos cultos presenciais é de 50 pessoas. Então, não corra o risco de querer colocar o nome num outro momento e, de repente, não ter mais vaga.
Então se apresse, dê o seu nome, porque a partir de quinta-feira nós estaremos abrindo para visitantes. Se você não é membro da igreja, não tem nenhum acesso, não tem nenhum conhecimento de algum membro da igreja, você pode dar o seu nome também, através desses comentários aí desse vídeo, através da nossa página no Facebook. Você pode botar uma mensagem lá, que nós vamos ler a sua mensagem, vamos reservar o seu lugar, e vai ser uma alegria recebê-lo para cultuar a Deus conosco. Nesse domingo, esse é o meu segundo aviso, nós teremos a EBD na parte da manhã, somente iremos transmitir online a EBD, e após a EBD começa às 9 horas da manhã, após a EBD nós teremos a nossa Assembleia Regular da Igreja. Então todos os membros da Igreja Batista em Nova Suíça estão sendo convocados. Caso você não possa estar presente no momento da Assembleia Regular, por algum motivo, nós também vamos transmitir essa Assembleia pelo aplicativo Meet. Então, meu irmão, querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça, esteja atento às atividades da igreja nesse final de semana. Que Deus te abençoe e te dê um restante de semana feliz, sempre amparado e debaixo da sua presença. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém.